Ontem, quinta-feira, 10 de outubro de 2024, foi anunciado o Prêmio Nobel de Literatura. E foi uma surpresa e tanto, visto que muitos cogitavam outros autores. Todo ano rola uma lista, até tem casas de aposta que fazem essas listas, e aí você escolhe lá o autor que você acha que vai ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. E dentre esses, não estava nem cogitando essa autora ganhar. Eu estou falando nada mais nada menos de Han Kang, que é uma sul-coreana e, gente, surpreendeu demais. Vem comigo porque a gente vai conversar um pouquinho sobre a autora e, claro, né, sobre o último livro que eu li dela, que é o famoso O Livro Branco, que eu devorei de ontem para hoje. E, gente, eu tenho tanta coisa para falar sobre esse livro. Vem comigo. A autora de A Vegetariana sul-coreana Han Kang, de 53 anos, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, o maior prêmio da literatura mundial. Um prêmio aí que tem um bom dinheiro, né? Podemos dizer dessa forma, porque eu acho que o prêmio é equivalente a 6 milhões de reais. É uma autora jovem, tem muita coisa pela frente. E eu acho que ela vai curtir muito esse momento. Eu espero que ela curta bastante esse momento, até porque eu acho que ela vai escrever ainda muita coisa. Enfim, né? Os livros dela já são bastante conhecidos lá fora, principalmente ali a Vegetariana e o Livro Branco, porque a Vegetariana, inclusive tem vídeo aqui no canal, eu li há bastante tempo, logo quando foi lançado, e tem algumas reflexões minhas, um vídeo bem antigo, né? Então, a Vegetariana em 2014, se eu não estou enganado, ganhou o Booker Prize International, que é o maior prêmio da literatura britânica. Depois que os livros dela começaram a ser traduzidos e publicados mundo afora, ela teve uma notoriedade e uma expansão aí mundial, né? A tradução, elogiam muito a tradução do inglês, né, para o inglês, porque disseram que essa tradução é uma tradução que reflete e ela mostra muito do sentimento e da característica da Han Kang, porque assim, a gente sabe muito bem que muitas traduções elas não conseguem captar a essência do autor, mas dizem que é uma boa tradução. A Vegetariana me impactou muito quando eu li, logo quando foi lançado aqui no Brasil, e eu era um livro assim que todo mundo dizia, é um livro experimental, é um livro estranho, mas aqui a autora me convenceu da sua forma de escrita, do impacto que ela traz aqui, sobretudo porque é uma autora que traz questões muito humanas, né? Essa questão da característica humana, da performance humana, do comportamento humano, do ser humano intrínseco mesmo. A Henry traz aqui em A Vegetariana uma mulher que sonha sobre não comer carne, sabe? Aquela questão de não comer carne, ela sonha com isso o tempo todo. E ela resolve não comer mais carne. E não só isso. Ela não quer manipular alimentos que tenham carne, aquela coisa toda. E isso é só um fio da meada e reverbera para assuntos muito mais profundos que ela vai tocar ali no romance. Tem o outro livro dela, esse eu ainda não li, eu vou ler em breve, que eu quero trazer vídeo aqui para o canal, que é Atos Humanos. Esse aqui, Atos Humanos, é bem interessante porque em Atos Humanos ela vai trazer a questão de um massacre que ocorreu ali em 1980 na cidade natal dela, que é a Gwangju, a cidade natal, que é uma das maiores cidades ali da Coreia do Sul. E ela nasceu lá, então, em 1980, alguns estudantes estavam, acho que 600 estudantes estavam protestando contra o governo naquela época, e muitos foram massacrados pela polícia. E ela vai contar aqui em Atos Humanos. Eu tô louco para começar isso aqui. Vou já começar para trazer vídeo para vocês. Já em O Livro Branco, eu li recentemente, aliás, de ontem para hoje, eu tava no plantão, para vocês terem uma noção, tava no plantão, e aí eu acompanhando direto, né, lá na página do Instagram do Nobel de Literatura, e aí saiu a notícia, né, da Han Kang ser laureada com o Prêmio Nobel de Literatura. E, gente, sério, eu tava no plantão, eu disse, eu quero ler algo dela agora. Eu já tinha lido, né, A Vegetariana, mas eu queria ler algo agora, porque eu tô nesse, meio que esse ritual. O ano passado, quando o Ian Fossé
foi laureado, né, e foi anunciado, eu estava com o e-book dele que eu tinha recebido da Companhia das Letras no Kindle, e eu li naquele mesmo dia e consegui postar o vídeo ainda à noite. Eu lembro que foi bem isso, eu fiz uma maratona assim, lendo direto, para postar o vídeo, queria aproveitar o calor do momento. E eu não consegui fazer a mesma coisa com a Henkeng porque estava trabalhando. Mas assim que eu cheguei em casa, eu corri para pegar o livro branco, que já era um livro que eu estava querendo ler, já tinha separado ele aqui, porque o livro branco, ele é um livro diferente dos outros livros da Henkeng, esse livro aqui, porque ele vai trazer é um livro mais autobiográfico dela, ele vai trazer essas expectativas, essas nuances da autora sobre essa questão mais autobiográfica. Então, parece alguns ensaios, mas não, são reverberações, reflexões sobre o luto, sobre a transformação humana, sobre muitas coisas, até mesmo sobre traumas. É brilhante. Eu achei um livro belíssimo, uma escrita lindíssima e, claro, bastante experimental. O livro ele vai tratar da questão do luto. Eu digo luto porque o luto aqui que ela traz é um luto de uma irmã que ela não chegou a conhecer, que ela nunca viu, porque essa irmã nasceu antes dela nascer, mas acabou morrendo uma hora depois do parto. E ela vai trazer todas essas reflexões. E ela utiliza aqui o branco como fio condutor. O branco aqui, a cor branca é interessante porque o branco remete muito ao vazio. Assim como o tema ali que Ion Fosse trouxe em Brancura. Não sei se vocês chegaram a ver esse livro, né? Tem vídeo aqui no canal sobre ele, vou deixar aqui nos cards. E o livro Brancura remete muito ao vazio do ser humano, algo que está faltando, uma peça que está faltando. Então, o branco remete muito a esse vazio. Mas o que é interessante aqui em um livro branco, como ela traz essa questão da cor branca, o branco, além de remeter ao vazio, mas ele remete a outra coisa, o luto. Porque em culturas, né, ali orientais, o branco ele representa o luto, assim como o preto representa o nosso luto. Quando a gente vai para um velório, nós ocidentais vestimos preto, então o preto representa o luto para nós, mas para culturas orientais, o branco representa o luto. Então ela traz essa cor, né, como um fio condutor de toda essa reflexão dela. E tem muitas reflexões, chega a beirar algo filosófico, existencialista. Por que eu digo existencialista? Porque tem alguns pontos em que ela diz assim: bom, se você tivesse nascido, talvez eu não teria nascido. E vice-versa, né? Por exemplo, ela nasceu, a irmã dela não nasceu. Então tem essa reflexão: será que se você tivesse nascido, eu não teria nascido? Então tem todo esse argumento dela, é brilhante, ela traz muitos exemplos e são textos curtos, dá para ler em um dia, né, praticamente. São textos curtos com bastante imagens. Aqui, ó, dessa forma, assim, ó. Eu marquei muita coisa, textos curtos com imagens. Algumas imagens são as fotos, né, da própria autora, em que ela traz aqui, ó, tem algumas imagens bem interessantes e bem bonitas, né? Primeiro porque é um livro bastante poético, é um livro muito poético, que ela traz essas reflexões sobre a vida, sobre as dificuldades, os traumas, né? Primeiro ela começa o livro muito sobre uma questão do branco, onde o branco estaria presente, na cor do cabelo de pessoas mais idosas, na cor, uma lista que ela faz aqui. Até vou mostrar aqui para vocês a lista que ela faz aqui, ó. Então, a lista ela diz que o branco vem dos coelhos, da roupa do recém-nascido, do sal, da neve, do gelo, da lua, do arroz. E é interessante porque ao longo do texto, ao longo do livro, a gente vai percebendo que essas palavras que ela citou ali na lista, ela vai compondo as reflexões dela. Tem uma reflexão bem bacana que ela diz que a irmã dela é um branco, né? Um branco assim como o arroz,
Por quê? Porque quando a mãe, primeiro tem o relato, né? Porque a mãe tá ali sozinha, o pai foi trabalhar e é uma distância relativamente longa, então ela estava ali sozinha na casa, não tinha com quem pedir ajuda, a casa distante, e telefone também já distante, não tem aquele telefone fixo em casa, então a bolsa estourou. E aí ela foi lá esquentar a água para meio que esterilizar a tesoura para usar ali no parto normal. E ela tem essa criança, e essa criança ela tem um choque ali, né, por ver essa criança, e ela enrola essa criança em um pano branco, né, e que ali bem empacotadinho, como se fosse um bolinho de arroz. Aí tem essa metáfora que ela usa, né? É um livro cheio de metáforas. Mas o que é interessante é que tem uma frase que ela fica martelando o tempo inteiro. E essa frase tá nos sonhos dela, tá em tudo que há na vida da Kang. E a frase é: não morra, por favor, não morra. E essa frase foi dita pela mãe dela lá quando a menina nasceu, né? A irmã dela nasceu, e ela disse para a filha: não morra, por favor, não morra. Então, ao contar esse relato, fazer esse relato para a Kang, né, a mãe faz, ela materializa e solidifica isso em sua mente. E ela fica martelando isso por um bom tempo. E ela precisa exorcizar de alguma forma. E qual é a melhor forma? Escrever sobre isso. E ela escreve um livro brilhante sobre luto, sobre a dor, sobre o distanciamento, sobre o existencialismo, sobre as perspectivas da vida, sobre os atos, né, de cada ser humano, mas também sobre o comportamento de cada indivíduo em si. E além do mais, qual o seu papel nesse mundo? É um livro devastador, poético e profundo. A escrita da Kang é uma escrita magnética que no início vai te incomodar porque você vai procurar uma história com início, meio e fim, mas isso você não vai encontrar. O livro é todo de forma não linear. Eu digo de forma não linear porque ele mimetiza muito os pensamentos. E os pensamentos e as divagações vão vindo, vão brotando da sua mente. Então, nessas divagações, nesses pensamentos, a Kang traça ali toda uma questão sobre o luto e sobre a falta dessa irmã que ela nunca viu. Além do mais, tem toda uma reflexão ali de dores, político também, e sobre o seu país, a sua cultura. Eu achei brilhante, claro, muito experimental. Eu acho que vale muito a pena conhecer esse livro, o livro branco da Kang. E só para finalizar, segundo a Academia Sueca do Nobel, a Kang foi laureada por, até tem eu anotei aqui, por sua intensa prosa poética que confronta traumas históricos e expõe a fragilidade da vida humana. É exatamente isso. Eu acho que ela talvez traça muito esse panorama, né, dessa frase ali desse argumento, né, que a Academia Sueca escreveu sobre a autora. Eu acho que muito em Atos Humanos, pela sinopse que eu vi, mas eu acho que a Vegetariana está bem intrínseco nesse ponto. Mas essa questão do trauma e do luto a gente vê muito em o Livro Branco, que inclusive o Livro Branco ficou ali no shortlist, né, do Book Prize International, que foi o que ela ganhou lá, né, com a Vegetariana, e ela repetiu ali, quase ganhou com o Livro Branco. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei fazer um panorama geral para vocês sentirem um pouco do que é e de quem é a Kang. Eu fiquei muito feliz, né, por ela ter sido a Nobel de Literatura de 2024, visto que nos outros anos a gente percebia um grande número de autores do eixo eh, Estados Unidos, Europa. Não que são ruins, tá, gente? De forma alguma, não vão pensar sobre isso, não. Mas eu acho que o mundo é muito mais diverso do que isso, que é sempre mostrado.
Europa e Estados Unidos. Não que eles sempre produzam a melhor literatura do mundo, essa não é minha crítica, mas a crítica que eu faço é sobre isso, de a academia conseguir ver outros autores, sobretudo que não seja de língua inglesa. E isso foi fundamental agora, né? Por exemplo, a autora é uma autora que publica em língua sul-coreana, né? E publica em coreano. Então, ela não é uma autora nativa que publica em inglês. As publicações que tem em inglês da autora são traduções. E eu fiquei muito surpreso com esse detalhe, porque se você olhar para o mundo, tem tanta coisa boa sendo publicada em espanhol, em português, sobretudo aqui no Brasil. Claro que tem outros países de língua portuguesa que também publicam coisas belíssimas, mas também tem países de língua árabe, tem outros idiomas. O mundo é muito diverso e eu acho que muita gente estava cansado nesse ponto de sempre ser um autor de língua inglesa nativo, de ser do eixo América do Norte, Europa. Então eu achei inovador e revolucionário. Eu gosto de sempre trazer essas duas palavras, inovador e revolucionário, porque saiu do eixo e olhou ali para um país, primeira autora laureada com o Nobel de Literatura na Coreia. Então é de você ficar muito feliz por eles terem enxergado isso, né? O quão brilhante essa mulher é. Mas enfim, fiquem calmos aí, porque eu vou trazer também um outro vídeo com a história de atos humanos, que eu acho que vai ser muito interessante. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá o like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. O vídeo ficou muito grande. Até mais.